tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que realmente esteja tudo bem com vocês e seus familiares, beleza? Vamos ao estudo dessa geografia, essa matéria tão maravilhosa, a geografia salvando vagas na hora do vestibular, não é isso? Então vamos construir essa geografia relacionando o quê? Os problemas ambientais urbanos, correto? Vamos lá então, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? Dos problemas ambientais urbanos, vamos tentar montar uma sequência para ficar mais fácil para você compreender. Problema seríssimo, tá? Poluição atmosférica, tudo bem? A poluição do ar. A poluição atmosférica, ela é causada por dois setores importantes, pessoal. Ela é causada pelo setor automotivo, veículos, e o setor industrial. A cidade de São Paulo hoje já tem mais emissões por veículos do que por indústrias. Olha que interessante, porque as indústrias estão saindo de São Paulo, né? Muitas já deixaram São Paulo por um processo chamado descentralização, ou desconcentração, ou deseconomia, tudo bem? De aglomeração, quer dizer, as indústrias estão indo embora, e aí também provoca uma outra característica chamada desmetropolização, não é? Em que as indústrias estão deixando São Paulo, e aí São Paulo começa a atrair menos pessoas pelo fluxo migratório, correto? Mas já falamos sobre isso em urbanização, e a descentralização industrial falaremos aí na aula sobre industrialização, tá? Voltamos. A poluição atmosférica vindo do setor veicular, automotivo e o setor industrial, pessoal, ela é composta de gases e partículas. E por que a poluição atmosférica se tornou um problema seríssimo de saúde pública no mundo? Porque a poluição atmosférica, ela determina ou ela agrava os problemas cardiorrespiratórios, provocando o quê? Mortes. A poluição atmosférica está matando pessoas. Olha que coisa triste, tá? Pessoas perdem a vida porque estão respirando ar poluído. Agrava então os problemas cardiorrespiratórios. A ONU fala em milhões de pessoas que perdem a vida todos os anos, tá? Devido à poluição atmosférica, que justamente como consequência os problemas cardiorrespiratórios. Quer dizer, a poluição atmosférica hoje, pessoal, ela mata mais do que qualquer guerra. Tá? Qualquer guerra no mundo, a poluição atmosférica mata mais. Então é uma situação muito séria, tudo bem? Tem que ter política aí de contenção dos poluentes atmosféricos, né? Legislações extremamente severas e aplicações aí como se deve. Vamos fazer a sequência da poluição atmosférica. Nós podemos fazer a relação aí com a chuva ácida, tudo bem? Essa chuva ácida é uma poluição transfronteiriça, quer dizer, ela ultrapassa fronteiras, ela vai para longa distância, justamente o que? Transportada pelos ventos, por causa das nuvens, certo? Isso é um exemplo que acontece na Finlândia. Há um problema de poluição na região ali do Reino Unido, da Alemanha, da Holanda, e essa poluição acaba sendo levada pelos ventos em direção, por exemplo, ali os países nórdicos, não é? E a própria Finlândia, certo? Um outro detalhe também, a chuva ácida ela tem a concentração maior aonde? Em regiões o quê? Com maior presença urbano-industrial, tá? Por quê? Porque são áreas onde tem a maior queima de combustíveis fósseis. A chuva ácida, para a geografia, mais importante, é o ácido sulfúrico, H2SO4, tudo bem? Esse ácido sulfúrico, o H2SO4, ele é proveniente do quê? Da água H2O mais o SO3. Esse SO3 é o trióxido de enxofre, por exemplo, correto? Podemos falar também em SO2, que seria o quê? O dióxido de enxofre, olha que detalhe importante. E esse dióxido de enxofre, ele aparece justamente pela queima de combustíveis fósseis, tá? Por isso que eu relacionei com a área de concentração urbano e industrial. Tudo bem isso aí? Porém, pode aparecer também, não é? O HNO3, o ácido nítrico, certo? Então, cuidado com essa relação aí com química, que é um detalhe interdisciplinar extremamente importante. A chuva ácida, pessoal, ela provoca o quê? Corrosão de monumentos, principalmente do mármore, certo? Ela provoca a corrosão de construções, a corrosão, por exemplo, de dutos, gasoduto, oleodutos, aquedutos, morte de vegetais, a contaminação da água e do solo. Beleza? Tudo bem isso? Muito bem. Vamos na sequência. Vamos a um problema que agrava a situação da poluição atmosférica. Inversão térmica, pessoal. Tá? A inversão térmica é um fenômeno natural. Olha que detalhe importante. Inversão térmica é um fenômeno natural. E a inversão térmica, pessoal, ela acontece
principalmente em cidades cercadas por morros, tá? Que dificulta a saída da poluição. Ela acontece na madrugada e primeiras horas da manhã, e principalmente quando? Outono e inverno, porque eu preciso do ar frio. No Brasil, né, quem contribui para a inversão térmica? A massa polar atlântica, a MPA. Ela que traz esse ar frio para nós, chamados anticiclones, correto? Muito bem, então vamos lá. O que acontece? Na madrugada e primeiras horas da manhã, o ar frio pesado, porque o ar frio é alta pressão, vem junto à superfície, empurra o ar quente para cima, por isso inversão térmica. Qual é o correto? Ar quente, ar frio, não é isso? Maior altitude, mais frio. Não, há uma troca. O ar frio vem pesado, empurra o ar quente para cima, e aí fica ar frio, ar quente, e depois volta a ser ar frio no decorrer da atmosfera pela altitude. O problema, já que ele é um fenômeno natural, é esse ar frio aqui parado. Tudo bem? O que acontece? Ele é pesado. Se ele é pesado, o que faz? Ele não deixa os poluentes saírem, pessoal. Então ele aumenta o índice de poluição atmosférica, logicamente vai aumentar o índice de problemas cardiorrespiratórios e óbitos, mortes. Tá? Então o inverno, infelizmente, temos mais óbitos do que o verão, pela contribuição de quem? Da inversão térmica. Ela termina como? Ela vai terminar porque a partir daí, das primeiras horas da manhã, sei lá, 8 horas, 9, 10, 11 horas, você tem mais raios solares sendo absorvidos pela superfície, e com isso o que? Maior liberação de calor. Pronto, eu estou aquecendo, e esse ar frio, aquecido, leve, sobe, levando a poluição embora. Na manhã seguinte, a mesma coisa, passa a ter ar frio, porque ele é um fenômeno natural. Tá? Então a versão térmica cai muito em vestibular, pessoal, e fazer essa relação com o aumento de óbitos, lamentavelmente. Tá? E aí nós podemos ter também, da poluição atmosférica, a formação de uma neblina de fumaça, ou nevoeiro de fumaça, chamado smog fog. Tá? Isso é uma situação gravíssima que amplia os problemas cardiorrespiratórios. Tá? Então, esse ar frio, eu posso tê-lo dentro da inversão térmica, esse ar frio, então você olha para a cidade, ela está totalmente coberta por uma neblina, um nevoeiro, que é o correto, de fumaça, certo? De alta concentração de poluentes. Isso também é uma situação muito séria. Né? Isso é muito forte na China, muito forte na Inglaterra, por exemplo, Estados Unidos, né? São Paulo, certo? É o problema do smog fog. Vamos na sequência? Ilha de calor. Né? A ilha de calor já é um fenômeno antrópico, já é provocado pelo homem, certo? A ilha de calor, então, é um microclima. O que nós percebemos? Que a área central, o centro urbano, por ter mais construções, ter mais liberação de calor, então o centro urbano tem uma temperatura muito mais alta que o seu entorno, que seriam as áreas mais periféricas, ou mesmo a área rural, que tem muito mais áreas verdes, certinho? Então vamos lá, então se o centro da cidade tem uma temperatura muito alta, quais são os fatores? Primeiro, pessoal, verticalização. Edifícios, prédios, forma uma barreira, não deixa os ventos passarem, que poderia levar aquele ar estagnado, quente, poluído embora. Então, primeiro fator, né, dificulta a passagem de ventos. Segundo fator, falta de áreas verdes ou mínimo de áreas verdes, que poderia levar a essa troca de calor. Não tem. Terceiro fator, poluição atmosférica, porque a poluição atmosférica retém calor, carbono, metano. Você estaria criando como se fosse um microefeito estufa antrópico ali. Tá? E outro detalhe importante, se o centro tem uma temperatura muito alta, ele forma uma coluna ascendente. Então esse ar quente poluído vai subir, certinho? Só que aí o que acontece? Essa coluna ascendente, ela tem que atrair o quê? Os ventos que estão no entorno. Então toda a poluição que está no entorno da área urbana vai ser atraída para o centro. Olha a loucura disso ou não? Tudo bem? Então ao acumular mais poluição no centro, aumenta o calor. E o quarto fator mais importante, talvez o mais cobrado aí, pessoal, é a impermeabilização do solo, tá? Excesso de construções, pavimentação, asfalto, concreto, que tem baixo índice de albedo, tá? Vamos lá? O que é albedo? Albedo é a capacidade da superfície em refletir luz solar. Então, o asfalto, o concreto, tem baixo índice de albedo, então absorve mais luz solar,
que vai ser transformada em calor. E aí a atmosfera é aquecida de baixo para cima. Pronto, eu estou produzindo calor. Por isso que áreas verdes são fundamentais. Porque áreas verdes têm o maior índice de albedo, pessoal. Tá? Então absorve menos luz solar, produz menos calor. Tudo bem? Então o problema do albedo, o excesso de construções, impermeabilização do solo, absorve mais luz solar, transforma mais em calor, porque tem baixo índice de albedo. Solução para ilhas de calor. Podemos pensar em telhados verdes, não é? Que é muito importante. Aumento das áreas verdes, não é? Contenção de poluição atmosférica, por exemplo, não é? Pintar também as construções de cor branco. Se eu tiver tudo pintado, né, de branco, o que acontece? O branco tem alto índice de albedo, certo? Então o que vai acontecer? Vai absorver menos luz e vai refletir então mais luz. Se vai absorver menos luz, menos calor, eu teria aquela temperatura urbana. Pintar tudo de verde, tá? Seria uma solução. Parece meio cômico, mas sim seria uma solução, tá? E não pode esquecer também que no interior da ilha de calor pode acontecer um outro fenômeno chamado cânion de frio ou cânion urbano, que são pontos com baixa temperatura na área urbana, no centro urbano, pode estar no meio da ilha de calor, provocado por quem? Avenidas que canalizam os ventos, como a Avenida Paulista em São Paulo. Então, de repente, eu tenho pontos com temperatura menor no meio da ilha de calor. Isso é chamado cânion de frio ou cânion urbano. Isso também é considerado um problema. Nós temos aí da impermeabilização o problema das enchentes, correto? Porque se o solo está impermeabilizado, a água não consegue infiltrar, não consegue percolar. Então, deixa de abastecer o lençol freático, os aquíferos, ela escoa rapidamente para os rios, e os rios transbordam. Então as enchentes são provocadas pela impermeabilização do solo, rios que em assoreamento, quer dizer, os rios estão rasos, principalmente formados por lixo, tá? Então o assoreamento dos rios faz eles transbordarem facilmente, né? Falta de mata ciliar em torno desses rios também, que poderia reter esses sedimentos, certo? As pessoas que ocupam fundo de vales, as pessoas que acabam ocupando, tudo bem, as áreas de várzea, que são essas áreas inundáveis na época das cheias, por exemplo, tudo bem? Então, são várias características. Podemos pensar também em bueiros entupidos, não é? As galerias de escoamento da água da chuva, das águas pluviais estão entupidos, então isso provoca que acontece o represamento da água da chuva, isso provoca enchente, tá? Então são vários fatores. E aí nós temos até a consequência, né, pessoal? A população em acesso com essas águas, doenças como leptospirose, cólera e outras afins aí, né? Então você tem um problema social gravíssimo, além da perda de vidas humanas, perdas de bens materiais, não é isso? Afeta aí, por exemplo, comércio, acabam pessoas perdendo os produtos da sua venda. Então é muito triste aí a questão das enchentes, tudo bem? E o nosso último problema é o lixo, não é? É um problema seríssimo, por quê? Porque a maior parte do lixo brasileiro ainda é destinado para os lixões. Esses lixões são lugares inadequados, tá? E aí dos lixões vem sérios problemas, como a contaminação da água e do solo pelo churume, aquele líquido que vem da decomposição do lixo, não é? Nós temos o problema da proliferação de animais, de insetos, de doenças, por exemplo, né? Isso pode ter uma proliferação muito séria, que envolve aí proliferação de animais, não é? Ratos é um exemplo disso, insetos, baratas, moscas, não é? Nós podemos ter atração de pessoas que necessitam aí buscar produtos para reciclagem para sua sobrevivência, ou mesmo pessoas que vão buscar alimentos no lixão. Olha que triste isso. A gente imaginar numa situação do Brasil ainda, pessoas se alimentando em busca de produtos no lixo, quer dizer, totalmente uma falta de dignidade humana, de cidadania por parte dos governantes não acolher essa população, né? Isso é uma coisa muito triste, tá? Então, quer dizer, você tem sérios danos socioambientais dos lixões, depósitos inadequados. Olha, então vamos pensar em soluções. Quais seriam as soluções? Primeiro, a coleta seletiva, separar os lixos e recolher esses resíduos, não é, para a reciclagem. Então esse é um dever nosso de separar, não é, os componentes dos resíduos sólidos, que nós chamamos popularmente de lixo, certo? E dar para as pessoas recolherem ou mesmo colocar em lugares adequados que vão ser recolhidos. Isso é um dever
de cidadania, um dever do cidadão e da cidadã. Tudo bem, pessoal? Isso é importante. Então aí vem a reciclagem de materiais inorgânicos, não é? O reaproveitamento desse que seria o lixo, diminuindo a quantidade de lixo, não é? Agredindo menos o meio ambiente, não é? Com isso eu vou consumir menos recursos naturais, vou dar emprego para as pessoas, processo de reciclagem, olha que importante. Compostagem, que é a produção de adubo da matéria orgânica, restos de alimentos, ou mesmo recolher dejetos humanos em estação de tratamento de esgoto, compostagem, adubo. Incineração do lixo hospitalar, não é? Destinar o que sobrou para os aterros sanitários, lugares adequados, não é? Com questões aí ambientais totalmente revistas, não é? Com a manutenção aí de uma manta impermeável para retenção do chorume. Quer dizer, então o aterro sanitário é um lugar adequado para isso, não é? E aí nós podemos também aproveitar, pessoal, o metano, o biogás que saem dos lixões pela decomposição do que sobrou do lixo, correto? Aí eu posso utilizar esse metano, que é um biogás, é uma biomassa, né, e queimar em termoelétricas. Olha a importância disso, tá? Nós também podemos aproveitar, pessoal, e fazer a logística reversa. O que é a logística reversa? Eu compro um produto, eu sou responsável pelo produto que eu comprei, ao destinar, tudo bem, quando eu não quero mais, certo? Né? Então esse resíduo que eu estou produzindo, isso teria que retornar para o fabricante. Então nós chamamos isso de economia, desculpa, é um processo de uma compartilhada, uma responsabilidade compartilhada, vamos usar esse termo, né? Uma responsabilidade compartilhada entre fabricante, distribuidor, comerciante e o consumidor, não é? Todos são responsáveis pelo lixo. Exemplo, produtos eletrônicos, né? Metais pesados contaminam o meio ambiente. Eu não posso colocar bateria de celular em qualquer lugar, computador em qualquer lugar. Não posso, tem que ter um lugar destinado ao lixo eletrônico, certo? Devido à presença de metais pesados nos seus componentes. Então o que eu faço? Coloco no lugar correto, vai voltar até o fabricante. Por isso que a logística é reversa, é ao contrário, do consumidor para o fabricante. Isso está muito bem claro na Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pelo governo federal em 2010, certo? Em acabar com os lixões. Infelizmente, não acabaram, tá? O prazo de 2010 para 2014 para acabar com os lixões em todo o território nacional não deu certo. Os prefeitos alegam que não tem dinheiro, em grande parte, para isso, tá? O prazo foi estendido de 2018 a 2021, tá? Também muito difícil acabar com todos os lixões. Então vamos esperar aí que realmente seja aplicado a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque o lixo é um problema seríssimo socioambiental, tudo bem, que envolve aí. Tudo bem então, pessoal, esses problemas ambientais urbanos. Beleza? Um grande abraço, até mais.